Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e ainda não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela primeiro o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender produtos, serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de lag digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, empilhar cada um deles, e depois você pode alterar as imagens, os textos, os backgrounds, as cores, os links, os botões, enfim, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você chegou agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar, criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página da Aline. A Aline é terapeuta, ela atua no nicho de desenvolvimento pessoal e ela tem esse produto aqui que é sobre controle da ansiedade. Então vamos dar uma olhada aqui na página da Aline. Então controle a ansiedade silenciosa e volte a sentir paz mental em poucos minutos por dia, mesmo que por fora pareça forte e tenha uma rotina corrida. Guia prática de autoconhecimento, controle da ansiedade, funciona por fora, ansioso por dentro. R$ 39,90 por R$ 9,90. Poder de identificar a ansiedade que ninguém vê. O que vai aprender, ok. Um resumo. O que ela preparou. O básico e aqui tem o avançado. Garantia de 7 dias. Quem é a Aline e última chamada. Legal, Aline. Primeira coisa que eu faria, Aline, seria tirar esse contador regressivo daqui. Se você quiser manter ele aqui perto do seu checkout americano, se não, eu eliminaria ele aqui, eu não vejo a necessidade nesse momento. E aqui entra, inclusive, eu não esqueço disso, porque foi uma das primeiras análises, eu acho que eu fiz aqui no canal, era uma análise também sobre controle da ansiedade, e tinha justamente um desses contadores regressivos, e eu lembro de uma pessoa que fez um comentário que me marcou. Porque o que a pessoa disse? É uma página sobre controle da ansiedade que fica usando um gatilho que gera ansiedade. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça de caramba, não é que é mesmo um paradoxo? A pessoa ela tem ansiedade, por isso que ela está buscando adquirir um produto, e ao mesmo tempo tem um contador regressivo na página que é uma espécie de gatilho para ansiedade. Aqui é só um comentário à parte, mas é só para a gente refletir durante a nossa análise que alguns pontos, quando a gente está falando aqui de controle de ansiedade, a gente cria meio paradoxos aqui, porque o marketing digital, a nossa oferta, todo o processo de vendas da nossa página, ele depende de causar uma certa tensão, uma certa necessidade de urgência. Pode ser algo que vai justamente despertar esse gatilho de ansiedade. Mas aqui foi só um devaneio. Vamos voltar para a página. Então, controle a ansiedade silenciosa e volte a sentir paz mental em poucos minutos por dia, mesmo que por fora você... Aqui me parece, Aline, e não sei, parecem duas ideias diferentes que foram conectadas por um travessão. Eu não acredito que o mesmo que por fora pareça forte e tenha uma rotina corrida. Para mim, a mensagem principal está aqui. Controle a ansiedade silenciosa e volte a sentir paz mental em poucos minutos por dia. O mesmo que por fora você pareça forte, eu não sei, ele me parece desconexo. Me parece que é a inserção da ideia principal do seu título do livro, né? Funcional por fora, ansioso por dentro. Mas que essa ideia, particularmente, ela tá perdida aqui no meio só para inserir isso. Então, o tem uma rotina corrida, beleza, faz sentido. Porque é em poucos minutos por dia, mesmo que tenha uma rotina corrida. Ok. Mas o mesmo que por fora pareça forte, nesse momento não me parece que está conectado aqui à ideia geral. Pode ser só um equívoco meu de interpretação de texto também. Mas o controle da ansiedade silenciosa e volte a sentir paz mental em poucos minutos por dia, eu acho que essa é a ideia principal aqui do seu título. Inclusive, para reduzir um pouco essa headline, que ela está bem grande, eu deixaria até aqui. A maioria das pessoas acha que a ansiedade só existe quando alguém desaba, mas milhões continuam funcionando por fora enquanto sofrem em silêncio por dentro. Legal, aqui você está conectando com a
a ideia geral do seu título, né? O mockup, ele tá muito bonito, é uma capa aqui de livro muito legal, muito bem feita mesmo, bonita mesmo. Aqui eu faria uma diferenciação na nossa página de vendas para quê? Eu vi que você tem aqui acho que eu estava vendo algum texto aqui, não tinha certeza. Funcional por fora, seus por dentro, como identificar e controlar a ansiedade silenciosa, um guia prático para quem parece bem, mas vive em alerta constante, que é o título aqui, né? Então você tem esse texto aqui que está sobrando. Esse texto aqui você pode excluir depois, entra lá no seu bloco e exclui. E eu faria também aqui na cor de fundo do seu bloco, eu deixaria a mesma cor de fundo desse bloco aqui com esse bloco aqui. Pode ser esse cinza, pode ser esse branco, pode ser uma outra cor, mas fazer uma unidade entre esse bloco aqui e esse bloco aqui do botão de ação e tirando essa barra aqui de cima. Para você daí converter isso aqui tudo numa grande primeira dobra. Aí você vai tirar um pouco dessa margem de rodapé e dessa margem de topo, talvez não precise repetir em 2 lugares o preço, talvez a sua subheadline ela possa ficar só até aqui. Talvez até você possa mudar esse bloco para um bloco de texto com imagem e botão, um bloco do núcleo lá de CTA ao invés do de conteúdo. E daí esse botão de ação, ele iria automaticamente aqui para baixo, ó, logo abaixo da sua subheadline. Talvez seja um movimento mais interessante do que manter esse bloco aqui. Mas o importante é a sua primeira dobra numa cor diferente das outras, para marcar bem visualmente ali essa diferença. Eu faria esse ajuste. Aqui você tem uma abertura de copy, né? O poder de identificar a ansiedade que ninguém vê. Ok, você faz uma abertura aqui grande. Essa abertura tão quebrada assim, eu não li ainda. Mas visualmente ela dá muito cara de IA. Só cuidaria para quê? Para não ficar tão eu não sei como é que tá o texto, mas se ele tiver também soando um pouco com alguns termos, só para você cuidar, porque ele tá muito quebrado, tá vendo? Quantas pessoas ao seu redor parecem bem por fora, 3 pontinhos, mas vivem lutando por dentro. Isso aqui é totalmente cara de IA. Novamente, eu não sei se não sei se passou pelo chat GPT, por exemplo, para uma correção. Talvez uma delas seja você. Infelizmente, tá vendo como tá tudo muito quebrado, tá tudo muito com cara de e-mail marketing. Então eu cuidaria só para ficar mais orgânico, para ficar mais você conversando mesmo com a pessoa. O poder de identificar a ansiedade que ninguém vê. Legal. Qual que é a ideia central aqui do seu texto? Você criar uma conversa com essa pessoa, parágrafos que essa pessoa vai ler e ela vai sentir que ela está conversando com a Aline. E claro, pode ter tópicos, não tem problema, né? Porque quando você aprende a regular sua mente, aliviar a pressão interna, tudo muda. Sua energia volta a aparecer, seu sono melhora, sua irritação diminui. Não tem problema ter tópicos. Só cuidado para não ser só tópicos. Aqui eu não tenho um parágrafo desenvolvido. Eu vejo só tópicos um abaixo do outro. Então, visualmente, isso causa uma certa estranheza também. Porque a gente normalmente não escreve assim. Uma pessoa, quando vai escrever, dificilmente ela, a cada ponto, ela dá um novo parágrafo. Isso é muito técnica de e-mail marketing, tá? Então, só cuidaria nisso para não ficar com com esse aspecto assim tão engessado que tá aqui. Ficou um aspecto mais mecânico, sabe? Aqui está o que você vai aprender em detalhes. Aqui seria interessante, já que você está usando 4 caixinhas, fazer 2, 2. Então, 2 caixinhas em cima, 2 caixinhas embaixo. Eu sei que para o público que vai ver pelo celular não vai fazer diferença, porque ele vai de qualquer forma aparecer 1 a 1. Mas quando a pessoa vai ver pelo desktop, faz diferença isso aqui. Aqui, ó. Ó, aqui é mais uma vez. Tem, igual tinha lá em cima, tá vendo? Transparente aqui, quase transparente. Aqui embaixo tem também. Como identificar a ansiedade silenciosa no seu dia a dia. Então, só cuidado com essas coisas também, que tem muitos pontos na sua página que sobraram texto em outra cor. Então, como identificar a ansiedade silenciosa no seu dia a dia, técnicas simples para acalmar a mente e recuperar o equilíbrio emocional. Aqui, se você conseguisse colocar uma imagem, ao invés de usar caixinhas com ícones, usar caixinhas com imagem e ter uma imagem para cada caixinha, ficaria legal visualmente. Porque a gente está com bastante texto aqui e a gente não teve nenhuma outra quebra visual até agora.
Então, colocar uma imagem aqui talvez fique interessante. E logo depois você vai para o resumo, né? Antes do resumo, o que eu faria ainda diferente na sua página? Como a gente está falando de e-book, a gente está falando de um livro normalmente ele é dividido em capítulos. Então você poderia ter um bloco, por exemplo, só descrevendo os capítulos. O que a pessoa vai encontrar? Seria algo como: veja o que você vai encontrar no funcional por fora, ansioso por dentro. E daí, capítulo 1, XYZ, capítulo 2, parará, parará, parará. Enfim, descrever um pouco o que vai ter em cada um dos capítulos do seu livro para a pessoa conectar aqui os detalhes do que ela vai aprender com os capítulos de fato do livro. Beleza, como eu vou aprender isso? Porque no capítulo 1 diz que é tal coisa, o capítulo 2 diz que é tal coisa, o capítulo 3 diz que é tal coisa. Então eu sei que o como identificar a ansiedade, então eu vou aprender isso aqui no capítulo 1. Isso aqui eu vou conectar com o capítulo 2, esse aqui com o capítulo 3, esse aqui com o capítulo 4, e assim por diante. Depois sim você tem um resumo da oferta do seu livro. Então, ao adquirir o meu livro Funcional por Fora, Ansioso por Dentro, vou te ajudar a dar um passo real em direção a uma vida mais leve, tranquila e equilibrada. Você vai aprender aqui tudo que a pessoa vai aprender, e aqui poderia ter tranquilamente uma imagem, um mockup final. Talvez você possa fazer, inclusive, um mockup onde apareça todos esses livros aqui lado a lado. Aqui você tem eles mais num formato mais quadrado, você poderia ter os 6 lado a lado. Talvez você possa ter um mockup, inclusive, diferente desse aqui da capa, onde inclua ele, ao invés de uma capa de livro, numa tela de tablet, numa tela de celular, né? Pensando que a pessoa vai receber num formato digital. Então, um mockup diferente daquele anterior, que não seja a capa de um livro com aspecto de livro físico, mostrando que é digital, para você utilizar aqui nesse bloco de resumo. Depois você tem aqui o bloco do seu checkout americano, né? Checkout americano, vamos dar uma olhada aqui no seu pacote básico. Aqui você tem um mockup, inclusive, ó. Você tem aqui um laptop, um celular, um tablet. Legal, esse mockup aqui ficaria perfeito lá. Beleza, vamos dar uma olhada nesse aqui. Beleza. E aqui você tem os produtos que compõem o seu combo especial, né? Então, como parar o overthinking em 10 minutos, não é fome, é cansaço. Cada um desses pode virar. Você já tem a capa, então você vai pegar essa capa ali, que já é o seu mockup, colocar o título e colocar uma descrição. Você vai fazer um bloco de vários blocos em sequência de texto com imagem. Então, um é com a capa do como parar o overthinking, outro é não é fome, é cansaço. Cada um desses você vai fazendo. Vão ser 5 blocos ao todo, onde você vai descrever cada um desses bônus e dizer que eles são exclusivos do combo especial de ansiedade. Então a pessoa ela tem um benefício claro e vai ter a descrição de cada um desses produtos para ela entender o ganho que ela vai ter ao adquirir todos eles. Além disso, eu vi que os seus checkouts, nenhum deles tem order bumps. Order bumps são produtos que ajudam a facilitar, acelerar, potencializar o resultado do seu produto. Então, produtos que a pessoa pode adicionar depois na hora do checkout, então no momento que ela vai fechar a compra, que ela está por R$ 29,90, você pode cadastrar até 5 order bumps. Digamos que você coloca 5 order bumps de R$ 10 cada. A gente está falando de uma compra que nesse momento é R$ 29,90 e ela pode ser de até R$ 79,90. E no momento que a pessoa fizer essa compra, como todos são abaixo de R$ 29, a única taxa que você vai pagar é a taxa única da compra, que é uma taxa de R$ 2,49, se eu não me engano, 2,50, 2,49. A pessoa vai pagar R$ 79,90 e a única taxa que você vai pagar, porque esses produtos são todos abaixo de R$ 29,90, será de R$ 2,49 ou R$ 2,50. Todo o resto é lucro para você. Olha como seria interessante o cadastro desses order bumps aqui, para potencializar um pouco o seu ticket médio. Aqui o máximo que você vai receber hoje é R$ 27,50. No momento que a pessoa, R$ 27,40, no momento que você tiver order bump, se uma pessoa fizer a compra total, o seu potencial de ganho pode ser de até R$ 77,50, R$ 77,40. Então, aumenta muito o seu ticket médio aqui. Claro, nem todo mundo vai fazer a compra dos order bumps, mas aqueles que fizerem vão ajudar a aumentar os seus ganhos. Aqui tem a garantia de 7 dias, né? Aqui o quem é você.
e uma última chamada. Eu faria ainda um bloco de FAQ, um bloco de tirar dúvidas, que é um bloco final de quebra de objeções. Então a pessoa ficou com alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, alguma coisa que não ficou clara na página, ela vai poder ver ali no final. De forma geral, essas são as principais mudanças sugeridas aqui na página da Aline. Eu espero que ajudem a Aline a vender mais, espero que ajudem também você, que não é a Aline, mas está em busca de melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.